Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 1. 30 de dezembro a 5 de janeiro. Como ler Salmos. Verso para memorizar. Lucas capítulo 24, verso 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O livro dos Salmos tem sido um livro de oração e inário tanto para judeus quanto para cristãos ao longo das eras. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras dos salmistas, dirigidas a Deus, eles não se originaram dos mortais, mas de Deus, que inspirou o pensamento deles. De fato, o Senhor os inspirou a escrever o que escreveram, e é por isso que, como em toda a Escritura, em Salmos, Deus nos fala por meio de seus servos e de seu Espírito. Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citaram os Salmos e se referiram a eles como Escritura. Eles são tão certamente a palavra de Deus quanto o são os livros de Gênesis e Romanos. Os Salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e, portanto, refletem seu mundo particular, por mais universais que sejam suas mensagens. Aceitar os Salmos como palavra de Deus e prestar muita atenção às suas características poéticas, bem como seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos, é fundamental para a compreensão de suas mensagens, que alcançam milhares de anos até o nosso tempo. Domingo, 31 de dezembro. Salmos na adoração do antigo Israel. Ouça 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Ouça Neemias, capítulo 12, verso 8. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, este e seus irmãos, dirigiram os louvores. Ouça Salmos 18, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ouça Salmos, capítulo 30, verso 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ouça Salmos, capítulo 92, verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ouça Salmos, capítulo 95, verso 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Ouça Salmos 105, verso 2. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Ouça Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ouça Tiago, capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? Quando o povo de Deus usava os salmos? Os salmos foram escritos para uso privado e na adoração pública. Eram cantados como hinos na adoração no templo, como sugerido pelas anotações musicais que mencionam instrumentos. Em Salmo 61, verso 1, melodias, em Salmo 9, verso 1, e líderes da música, Salmo 8, verso 1. Na Bíblia hebraica,
O título do livro dos Salmos, Tehillim, Louvores, reflete seu propósito principal, isto é, louvar a Deus. O título em português, Livro dos Salmos, deriva-se do grego psalmoi, encontrado na Septuaginta, antiga tradução grega, feita entre o segundo e o terceiro século antes de Cristo, da Bíblia hebraica. Os salmos eram parte indispensável da adoração de Israel. Por exemplo, foram usados em dedicações de templos, festas religiosas, procissões e durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Os cânticos de ascensão, do Salmo 120 até o Salmo 134, conhecidos também como cânticos de peregrinação, eram tradicionalmente cantados durante a peregrinação a Jerusalém nas 3 principais festas anuais. O Halel egípcio e o Grande Halel eram cantados nas 3 principais festas anuais, bem como nas festas da Lua Nova e a dedicação do templo. O Halel egípcio recebia um lugar importante na cerimônia da Páscoa. Os Salmos 113 e 114 eram cantados no início da refeição da Páscoa, e os Salmos 115 até 118 no fim. O Halel diário, do Salmo 145 até o Salmo 150, foi incorporado às orações diárias nos cultos matinais da sinagoga. Os salmos não apenas acompanhavam a adoração do povo, mas também o instruía sobre como deveria adorar a Deus no santuário. Jesus orou com palavras do Salmo 22. Os salmos também tiveram lugar significativo na vida da igreja primitiva. Embora nós não adoremos a Deus em um santuário terreno, como o templo, como podemos usar os salmos ao adorarmos, seja em um ambiente privado ou público? Segunda-feira, 1º de janeiro. Conheça os salmistas. O rei Davi, cujo nome aparece nos títulos da maioria dos salmos, foi ativo na organização da liturgia da adoração de Israel. Ele é chamado de suave salmista de Israel. O Novo Testamento atesta a autoria davídica de vários salmos. Numerosos salmos foram compostos pelos músicos levitas do templo. Por exemplo, Salmos 50 e Salmos 73 até o Salmo 83 de Asaf e o Salmo 42, 44, 45, 46, 47, 48 e 49, Salmo 84 e Salmo 85, e Salmos 87 e Salmos 88 dos filhos de Corá, Salmo 88 também de Emã, o Esraíta, Salmo 89 de Etã, o Esraíta. Além deles, Salomão, Salmo 72 e 127, e Moisés, Salmo 90, foram os autores de alguns salmos. Ouça os Salmos 25, do verso 1 até o verso 5. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ouça Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ouça Salmo 75, verso 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Ouça Salmos 84, verso 1 e 2.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ouça Salmos 89, verso 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. O que eles revelam sobre as experiências pelas quais seus autores estavam passando? O Espírito Santo inspirou os salmistas e usou seus talentos no serviço a Deus e à sua comunidade de fé. Os salmistas eram pessoas de devoção genuína e fé profunda, e, no entanto, propensas a desânimos e tentações, assim como nós. Embora escritos há muito tempo, os salmistas refletem um pouco do que experimentamos hoje. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Salmos 88, verso 2 e 3. Esse é um clamor da alma do século XXI, tanto quanto era de alguém há 3.000 anos. Alguns salmos mencionam dificuldades, alguns se concentram em alegrias. Os salmistas clamaram para que Deus os salvasse e experimentaram seu favor imerecido. Glorificaram a Deus por sua fidelidade e amor e prometeram incansável devoção a Ele. Os salmos são, portanto, testemunhos da redenção e sinais da graça e da esperança divina. Eles transmitem uma promessa do Senhor a todos os que abraçam pela fé os dons do perdão e de uma nova vida. No entanto, ao mesmo tempo, não tentam encobrir, esconder ou minimizar as dificuldades e o sofrimento comuns em um mundo caído. Como podemos obter esperança e consolo dos salmos, sabendo que até mesmo pessoas fiéis, como os salmistas, lutavam com algumas das mesmas dificuldades que nós? Terça-feira, 2 de janeiro. Um cântico para cada estação. Ouça os Salmos 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ouça Salmos 33, verso 1 a 3. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ouça Salmos 109, do verso 6 ao verso 15. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho. Expulem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor
para que faça desaparecer da terra a memória deles. Que diferentes facetas da experiência humana esses salmos mostram? Os salmos deixam uma comunidade ciente da ampla gama de experiências humanas e demonstram que podemos adorar a Deus em todas as estações da vida. Neles vemos, primeiro, hinos que magnificam a Deus por seu poder criador, governo, juízo e fidelidade. Segundo, salmos de ações de graças, que expressam gratidão pelas bênçãos. Terceiro, clamores por libertação de problemas. Quarto, salmos de sabedoria, que apresentam diretrizes práticas para uma vida justa. Quinto, salmos que apontam para Cristo, Rei e Libertador dos fiéis. Sexto, salmos históricos, que recordam o passado e destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel, para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos antepassados, mas confiar em Deus e serem fiéis à sua aliança. A poesia dos Salmos demonstra um poder distintivo para capturar a atenção dos leitores. Embora alguns desses recursos poéticos se percam na tradução, ainda podemos apreciar muitos deles em nossa língua nativa. Primeiro, o paralelismo combina palavras, frases ou pensamentos de modo simétrico e ajuda a entender o significado das partes. Por exemplo, bendiga minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, verso 1. Nesse paralelismo, minha alma é tudo o que há em mim, ou seja, todo o ser. Segundo, as imagens usam linguagem figurativa para atrair os sentidos dos leitores. Refugiar-se em Deus é descrito como estar à sombra das suas asas. Salmo 17, verso 8. Terceiro, merisma expressa a totalidade por meio de um par de partes contrastantes. Dia e noite clamo diante de ti. Salmo 88, verso 1. Indica orar sem cessar. Quarto, os jogos de palavras empregam o som das palavras para fazer um trocadilho e destacar uma mensagem espiritual. No Salmo 96, verso 4 e 5, os termos hebraicos Elohim, deuses, e Elilim, ídolos, criam um jogo de palavras para expressar que os deuses das nações apenas parecem ser Elohim, deuses, mas são meramente Elilim, ídolos. Finalmente, a palavra selá denota um breve interlúdio, seja para um chamado a fazer uma pausa e refletir sobre a mensagem de uma seção específica do Salmo ou uma mudança de acompanhamento musical. Quarta-feira, 3 de janeiro. Orações inspiradas. Ouça 2 Samuel, capítulo 23, verso 1 e 2. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Ouça Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O que esses textos nos ensinam sobre oração? Os salmos são orações inspiradas e louvores de Israel. Assim, neles, a voz de Deus é misturada com a voz de seu povo. Os salmos assumem a dinâmica de vívidas interações com Deus. Os salmistas se dirigem a Deus pessoalmente como Deus meu, ó Senhor e Rei meu.
Eles, muitas vezes, imploram: dá ouvidos. Ouve, Senhor, a minha oração. Considera, responde-me e salva-me. Essas são expressões de alguém que está orando a Deus. A beleza e o apelo dos salmos, como orações e louvores, residem no fato de que eles são a palavra de Deus na forma de orações piedosas e de louvores dos crentes. Assim, os salmos oferecem aos filhos de Deus momentos de proximidade, como descrito em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Jesus citou os Salmos, como em Lucas capítulo 20, verso 42 e 43, quando citou do Salmo 110, verso 1. O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Embora alguns salmos tenham surgido de eventos históricos e de experiências dos salmistas, ou se refiram a essas experiências, bem como as experiências de Israel como nação, sua profundidade espiritual toca diferentes situações da vida e atravessa todas as fronteiras culturais, religiosas, étnicas e de sexo. Em outras palavras, ao ler salmos, encontramos expressões de esperança, louvor, medo, raiva, pesar e tristeza, coisas que todos experimentam em todos os lugares e épocas. Não importam as circunstâncias. Os salmos falam a todos, na linguagem de cada experiência. Jesus citou os salmos. O que esse fato nos diz sobre a importância que eles têm em nossa própria experiência de fé? Quinta-feira, 4 de janeiro. O mundo dos salmos. Ouça Salmos 16, verso 8. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ouça Salmo 44, verso 8. Em Deus, nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o Teu nome. Ouça Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ouça Salmos 47, verso 1 e o verso 7. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Ouça o Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ouça o Salmo 62, verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ouça o Salmo 82, verso 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Ouça Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Que lugar Deus ocupa na vida do salmista? O mundo de salmos é centrado em Deus. O salmista submete em oração e louvor as experiências da vida a Deus. O Senhor é o Criador soberano, o Rei e Juiz da terra. Ele provê tudo para seus filhos. Portanto, é confiável em todos os momentos. Até mesmo os inimigos do povo de Deus perguntam: e o seu Deus, onde está? Quando o povo de Deus parece estar falhando, assim como o Senhor nunca falha e é o Deus sempre presente, seu povo o tem diante deles continuamente. Por fim, os salmos prevêem o tempo em que todos os povos e a criação adorarão a Deus. A centralidade de Deus na vida produz a centralidade da adoração.
A adoração em que os salmos foram usados era fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade. Portanto, tudo o que acontecia, tanto de bom quanto de mal, na vida do povo de Deus, inevitavelmente era expresso em adoração. Deus ouve o salmista, onde quer que ele esteja, e lhe responde em seu tempo perfeito. O salmista está ciente de que a morada de Deus é no céu, mas ao mesmo tempo ressalta que Deus habita em Sião, no santuário entre o seu povo. Ele está ao mesmo tempo longe e perto, em toda parte e em seu templo, oculto e revelado. Em Salmos, essas características aparentemente mutuamente exclusivas de Deus se reúnem. Os salmistas entendiam que a proximidade e o distanciamento eram inseparáveis no próprio ser de Deus, e entendiam também a dinâmica dessa tensão espiritual. Sua consciência da bondade e presença de Deus em meio a tudo que experimentassem era o que fortalecia a esperança deles, enquanto esperavam que Deus intervisse no seu tempo e da sua maneira. Como os salmos podem nos ajudar a entender que não podemos limitar Deus apenas a certos aspectos de nossa existência? De que partes de sua vida você pode estar buscando distanciar o Senhor? Sexta-feira, 5 de janeiro. Estudo adicional. O livro dos Salmos inclui 150 salmos, agrupados em 5 livros. Primeiro, do Salmo 1 a 41. Segundo, do Salmo 42 ao Salmo 72. Terceiro, do Salmo 73 até o Salmo 89. Quarto, do Salmo 90 ao Salmo 106. E quinto, do Salmo 107 a 150. A divisão de 5 livros do Saltério é uma tradição judaica, semelhante à divisão dos 5 livros do Pentateuco. O livro dos Salmos apresenta evidências de algumas coleções já existentes de salmos, as coleções coraitas. Salmo 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88. A coleção Asafita, Salmos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Os Cânticos de Ascensão, Salmo 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. E os Salmos de Aleluia, Salmos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 146, 147, 148, 149 e 150. O Salmo 72, verso 20, dá testemunho de uma coleção menor dos Salmos de Davi. Embora a maioria dos salmos esteja associada à época de Davi e ao início da monarquia, 10º século a.C., a coleção de salmos cresceu ao longo dos séculos seguintes. Monarquia dividida, exílio e período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores de salmos em um livro quando trabalhavam no estabelecimento dos serviços do novo templo. Os escribas consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus, dirigidos por ele. A natureza divino-humana de Salmos é comparável à união do divino com o humano no Jesus encarnado. As Escrituras Sagradas
com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ellen G. White, O Grande Conflito, páginas 6 e 7.